Olá, olá, tudo bem? Aqui é a Luciane Raimann, do Viver e Contar, e eu vim trazer para vocês hoje um pouco mais sobre essa onda encantada do Caminhante do Céu, magnético vermelho. Estou em dias assim de muitos downloads, vamos colocar dessa forma, e aí eu estou aproveitando o fluxo, né? Porque um dos meus grandes desejos é conseguir viver a vida em fluxo e conseguir trabalhar conectada com esse fluxo de entrega daquilo que transborda de mim, né? Daquilo que me empolga, daquilo que me entusiasma, né? E uma dessas coisas que tem me entusiasmado muito é essa conexão com o tempo natural, essa conexão com os ciclos do tempo, né? Que nesse momento incluem as estações do ano, ciclos lunares, a astrologia e essa cosmologia maia que fala de Tzolk'in e sincronário das 13 luas. Dentro do Tzolk'in, o meu selo é Terra Ressonante Vermelha. Então a Terra fala dessa ciclicidade, né? De acompanhar os ciclos, de perceber os ciclos que se repetem, aquelas coisas repetitivas, né? Porque a Terra fica girando. Parece que está só girando em torno de si mesma, né? Sempre no mesmo lugar, né? Aquela coisa do dia, noite, dia, noite, dia, noite. Mas ao mesmo tempo a gente gira ao redor do Sol, a Lua gira ao nosso redor e esse nosso sistema solar todo está dentro da Via Láctea que anda, que gira, que caminha pelo cosmos também, né? Então nós estamos girando nesse dia e noite constantemente, mas nunca no mesmo lugar, né? Nós estamos sempre dentro do espaço do cosmos, nós estamos seguindo, espiralando, tudo espirala, tudo gira nessa forma circular, né? Então, inevitavelmente, a gente passa, sim, pelo mesmo lugar de novo, entre aspas, mesmo lugar. Mas, no fundo, nunca é o mesmo lugar, né? Porque nós nunca somos os mesmos. De uma hora atrás até agora, de ontem até hoje, do ano passado para cá, da minha infância para cá, né? E é aquela história de que quando a gente nunca entra no mesmo rio duas vezes, né? Porque se eu entrar pela segunda, pela terceira vez, eu já serei outra pessoa e o rio também andou e não é mais o mesmo, né? Essa analogia é bem linda e bem esclarecedora, né? E o que eu vim trazer, compartilhar com vocês hoje é um pouco da continuação do vídeo de ontem, onde eu falei muito que esse caminhante do céu, ele é um explorador, né? As palavras do caminhante são explorar, vigilância e espaço. Então é se abrir para explorar o que existe muito além de mim. É uma energia bastante sagitariana, se a gente fizer uma analogia da astrologia, como uma comparação, né? É esse me expandir para ver o que o mundo tem para mim, ir além da minha casa, do meu lugar, do meu espaço. Mas isso é muito amplo, né? Olhando para esse caminhante do céu magnético dentro da lua autoexistente, que nós estamos dentro do sincronário das 13 luas, né? Que lua autoexistente significa que nós estamos no mês 4, que define formas, que dá definição à forma. Que está sendo regida, essa lua, esse mês, sendo regido pela serpente autoexistente vermelha, que fala muito de instinto, de sobreviver e de energia vital, que é uma energia muito parecida com a energia de Escorpião, que é onde nós estamos agora transitando com o Sol. Essa semana nós entraremos em lua minguante na lunação de Libra, mas logo estaremos na lunação de Escorpião, então significa que Sol e Lua estarão em Escorpião. Sol e Lua sempre são os planetas, os luminares, né, da astrologia. É o que mais mexe, o que mais influencia na gente, né? E aí quando os dois estão no mesmo signo, eles abrem um ciclo lunar dentro deste signo, que começa na lua nova, depois cresce, daí vai para cheia, daí mingua e aí vai para outro ciclo novo, né? Nesse momento nós estamos começando a minguar dentro da lunação de Libra, mas o Sol já está em Escorpião, abrindo essas energias escorpianas, né?
E aí ontem nesse vídeo eu falei bastante desse caminhante do céu que explora possibilidades, explora o mundo, trazer uma energia muito de exploração interna, né? A princípio ele é uma energia que vai para fora, que vai explorar o que existe além, né? Mas eu estou aqui no meio do mato, tá? É um lugar que eu gosto muito de ficar. Quando eu vou caminhar, tem um lugar bem bonito, então vocês já devem ter percebido, né? Que eu filmo volta e meia aqui. E é um lugar que me inspira muito, né? É calmo, é tranquilo. E como terra ressonante que sou, né? Estar no meio, no lugar conectado à terra é muito valioso para mim. Voltando então. Essa energia do caminhante que explora, eu sinto que nesse momento ele vai para fora para encontrar o outro, nessa alunação de Libra, que fala do outro, né? Se abre para ouvir o que o outro tem, porque nós estamos com Mercúrio em Libra também. Então Mercúrio fala da comunicação, fala do aprendizado, de aprender, de ouvir, de se expressar. Fala de comércio também, né? De comprar e vender, troca, né? Quando a gente olha para o sentido de trabalho. É encontrar o outro e ir para esse lugar de abrir mão de si um pouco, da sua verdade, e sentar na frente do outro e ouvir o que ele tem para dizer, né? A lua minguante daqui a não sei bem que dia dessa semana vai ser, mas ela vai ser em Leão. Então essa energia, Leão fala do nosso eu, do nosso poder. Eu sou o centro da minha vida, estou aqui no meu palco, o meu poder de comando, né? O Sol rege o signo de Leão, né? Então é onde eu mais brilho. E ele é eu centrado, né? O brilho vem de mim. Minguar, lua minguante em Leão, significa que esse brilho vai fazer assim, né? Ele vai minguar. Então ele vai diminuir, ele vai embora. Justamente porque aí nessa onda do caminhante do céu eu vou sentar na frente do outro. Então não sou mais eu o centro das atenções. Não quer dizer que eu vou me diminuir perante o outro, mas eu vou me igualar. São os dois pratos da balança, estamos de frente um para o outro como dois iguais. Então eu falo e eu escuto. E o caminhante do céu fala muito mais na minha visão, no meu sentir, fala muito mais de ouvir do que de falar. E aí quando tu ouve o que o outro tem para te dizer, quando tu se abre para receber o que o outro tem para te dar, seja lá o que isso for, inclusive a vida, o espaço, né? O cosmos, aquilo chega de alguma forma para ti, né? Tu sente, ativa um sentir aqui, que muitas vezes não é bom, né? E quando nós estamos com o Sol em Escorpião, daqui a pouco entrando na alunação de Escorpião, a tendência de que não seja assim, que a primeira reação seja não, eu não quero, tu tá falando alguma coisa que eu não concordo, ou tu tá me machucando, tu tá me ferindo, ou inconscientemente tá mexendo num lugar que eu não quero ver, ou não estou pronta para ver. Essa é a tendência dessa comunicação com o outro, né? Mas aí a pergunta que eu queria deixar aqui, ou a sugestão que eu queria deixar aqui é, no momento que o outro te traz isso, ou que a vida te traz uma situação assim, né? Senta, respira e faz a pergunta, por que não? Por que não? O que tá me dizendo isso, né? Porque aí fala de verdade, né? Esse Mercúrio em Libra, nós temos o vento dentro da onda encantada também do caminhante do céu. Os selos brancos, inclusive, estão nos tons que falam do desafio. Então é um desafio sermos claros, um desafio sermos verdadeiros, um desafio comunicarmos aquilo que realmente estamos sentindo, estamos pensando, um desafio olhar para a verdade do cenário que está se colocando ao nosso redor, né? Tem um espelho rítmico ali na onda,
que fala de olharmos para aquilo que estamos refletindo. É a pessoa estar me ouvindo, eu estar falando uma coisa e ela talvez está entendendo outra. Ou o contrário, eu estou aqui sentada ouvindo o que o outro está me dizendo, ele está me dizendo A e eu estou ouvindo B. Porque essa informação chega aqui de alguma forma meio bagunçada às vezes, né? Quando a gente não se abre para ouvir, quando a gente está com o escudo levantado. E o caminhante do céu fala, baixa o escudo. Baixa, ouve e pergunta, por que não? Qual é o problema dele pensar dessa forma ou dela pensar dessa forma? Dela ou dele ter esta opinião? Qual o problema de eu viver este cenário nesse momento? Por que não? É se abrir para o novo, inclusive para as coisas boas que chegam, né? E que às vezes a gente tem medo de viver, de experienciar, de experimentar. Por que não? Hoje, o selo do dia é guerreiro autoexistente. E o guerreiro fala justamente de questionar, né? Por isso que eu trouxe essa pergunta. As palavras do guerreiro, que tem uma energia marciana de Marte, né? Que é o nosso guerreiro interno. É aquilo pelo qual a gente batalha, é aquilo porque eu luto, aquilo que faz sentido eu defender e aquilo que eu quero conquistar na minha vida, né? Aquilo que me move. As palavras do guerreiro são inteligência, questionar e coragem. Coragem é agir com o coração, né? Mas agir com o coração usando a inteligência da mente e o poder do questionamento. Então, antes de ir lá reagir e brigar com o outro pelo que eu acredito, pelo que eu quero, é se abrir para ouvir o que ele tem para me dizer. Por que tu está falando isso? Por que tu acredita nisso? Qual é a verdade? Qual é a tua verdade por trás disso? Essa é a grande questão. Porque a minha verdade é só a minha verdade. Não quer dizer que a verdade do outro seja minha. Muito pelo contrário, né? A verdade, a experiência do outro é a verdade, a experiência do outro. É o ponto de vista do outro. Isso fala Caminhante do Céu. Nós somos um pilar entre o céu e a terra. Isso é o que o Caminhante fala. Estamos aqui vivendo a experiência terrena, mas existe o cosmos muito além de nós. Nós somos uma ligação com os dois. Mas todos somos uma ligação com céu e terra, né? Todos somos esses pilares. Então, por que isso de que só eu estou certa? Né? Então é me abrir para isso, para esse lugar da onde o outro está enxergando esse cosmos, da onde o outro está vivendo, da onde o outro está experienciando. A tendência nesse momento, assim, nós estamos o serviço da Onda Encantada do Caminhante é a águia, né? A águia fala do criar, da visão e da mente. Então, quando a gente se abre para o novo, para outro ponto de vista, para outro tipo de experiência, outro modo de fazer, outro modo de se relacionar, a visão faz assim. É como se a gente, tipo o cavalo que tem aquela coisinha que é no seu nome, que vem aqui, aí quando a gente abre para o outro, tira isso e amplia, né? A águia voa lá do alto e lá de cima olha para baixo e olha mais longe, olha mais aberto, amplia muito a visão. E ativa um poder de criar muito grande, porque aí a gente, com uma visão mais ampliada, a gente tem um poder mental de olhar para o futuro, né? E pensar, é essa a realidade que eu quero. É isso que faz sentido para mim. A forma que ele faz, que ele vive, pode me acrescentar muito, né? Aí nós estamos de novo em Libra, né? Que fala dessa relação com o outro, mas dessa relação com o outro que não vem para fechar buraco, para atender carência, ou, né? Curar ferida, salvar e essa coisa toda, né? Ela vem para somar, ela vem essa amplitude de olhar, é somar possibilidades, é somar maneiras diferentes que podem ser muito mais fluidas, muito mais fáceis, né? Muito mais tranquilas de fazer as coisas, né? Experiência própria.
Aqui um dia eu resolvi sentar no meio do mato e fazer o vídeo e, cara, flui muito, flui. Então, vamos. Não é um escritório fechadinho, uma sala fechadinha com, né? Apesar de isso não ser um problema e para muita gente isso funciona muito bem, inclusive para mim muitas vezes, né? Mas ter um espaço, um momento do fluxo, quando conecta aquele lugar de fluxo, de estar na tua arte, quando ativa isso, vai, acredita. Se isso não existe na tua vida, de repente é o momento que isso está pronto para chegar. Se tu estiver aberto para receber isso, né? Para fazer de modos diferentes, né? Isso, muito provavelmente, nesse momento muito com energias escorpianas muito fortes. Sábado entra Marte em Escorpião, então ele vai estar domiciliado. Marte é esse guerreiro de novo que vai, mas vai a partir das profundezas. Então a tendência de reagir é muito grande, né? Por quê? Porque vai pegar lá embaixo. Para mudar, muitas vezes, vai mexer em lugares escuros. O Escorpião fala das nossas partes mais escuras, escondidas lá nas profundezas. Mas é um poder de transformação, de morte, de renascimento. É o poder de morte e renascimento que nós temos no nosso mapa. Escorpião, Plutão. É o momento onde o outro e a vida vêm para nos ajudar a evoluir, né? A trocar de pele, né? Essa serpente autoexistente que está regendo a lua, ela troca de pele. A águia, que é o serviço dessa onda encantada do guerreiro, ela para em momentos da vida, ela se isola e ela arranca o próprio bico, ela arranca as próprias penas para renovar. Ela tira as garras, né? Para renovar tudo, cresce um bico novo, cresce asas novas. Por quê? Porque precisa renovar. Vamos trocar para ficar mais forte. Essa é a grande possibilidade. É transformar, deixar para trás modos de se relacionar, de fazer. Mas que modos, né? Esses modos que são ativados ou que vêm desse lugar onde dói, sabe? Quanto mais a gente conseguir olhar para esse lugar onde dói, onde é dificultoso, onde tem problema, mais a gente consegue encontrar a nossa força interna, porque à medida que a gente consegue lidar com isso, a gente fica mais forte e a gente renasce, a gente vira outra pessoa, a gente encontra dentro alguém que a gente talvez nem soubesse que existia, né? Aí eu estava muito motivada hoje para trazer isso. Queria me colocar à disposição. Eu trabalho com mapa astral, com mapa natal, onde eu cruzo essas informações da astrologia tradicional e da cosmologia maia. Honro aqui a minha prof, Manu Tetel, né? Que foi a pessoa que canalizou isso. Trabalho também com tarô, que é uma outra ferramenta que ajuda muito a investigar o teu momento e ajudar a entender isso que tu não está entendendo sozinha, porque precisamos de ajuda. Escorpião fala muito de tudo que vem do outro, né? De se abrir para o que o outro tem, né? Trabalho também com Aurora Healing, que é uma terapia nova, canalizada por uma amiga, Renata Barreto. É uma terapia de cura, de equilíbrio, de muita amorosidade e expansão trazida pelas luzes das auroras boreais e austrais. É uma terapia energética e que pode ajudar muito nesse teu momento também a trazer equilíbrio, né? As auroras são energias de luz que vêm do sol, é uma energia muito inteligente, muito poderosa. Só o fato delas virem do sol já diz muita coisa, né? Quando chega aqui traz vida, traz luz e traz essas cores todas que têm simbolismos energéticos diferentes, né? E podem nos ajudar a expandir muitos pontos internos. Tá bem? Então me coloco à disposição se tu sentir que eu posso te ajudar, é só me chamar. Beijos e até mais.